Eu estava apenas fazendo alguma manutenção aqui, velho. Você acha que é da Segunda Guerra Mundial ou algo assim? Um grupo de jovens aviadores riu alto ao ver o velho de cabelos grisalhos agachado sob a barriga do Mustang PC-51 desgastado, suas mãos cobertas de óleo de motor. Ele não respondeu, apenas acariciou suavemente a asa prateada, revelando asas de combate prateadas desbotadas gravadas no metal. Então, um tenente parou, ficou em posição de sentido e o saudou como uma lenda viva. Quem era esse guerreiro esquecido, escondido à vista de todos? Walter Briggs, de 89 anos, vivia em um trailer modesto nos arredores da base da Guarda Aérea Nacional da Geórgia. Todas as tardes, ele fazia a mesma jornada para o pequeno museu de aviação, onde um único P-51 Mustang era exibido como um monumento de prata a uma guerra esquecida. A equipe da base o chamava de Old Walt, um excêntrico inofensivo e regular que parecia pertencer ao avião. Ninguém perguntou por que ele passava horas fazendo a manutenção de uma peça de museu que nunca mais voaria, ou por que o comandante da base silenciosamente havia concedido a ele acesso ilimitado. Anos atrás, para os jovens aviadores em rodadas de treinamento, Walter era apenas mais um veterano idoso contando histórias inacreditáveis. Eles o viam murmurando para o avião, sempre polindo a mesma seção da asa esquerda e carregando a mesma caixa de ferramentas gasta que parecia ter sobrevivido a várias guerras. O que eles não entendiam era a reverência em seu toque, a maneira como suas mãos envelhecidas se moviam sobre a superfície do avião como se estivessem cumprimentando um velho amigo. Cada rebite, cada carenagem recebia a mesma atenção meticulosa. O que já havia significado a diferença entre a vida e a morte a 30 mil pés. O P-51 carregava as cicatrizes de sua herança, não uma restauração imaculada, mas uma autêntica ave de guerra que claramente havia estado em combate. A tinta estava desgastada onde as botas do piloto subiam para a cabine, a hélice mostrava marcas de detritos. O mais revelador eram as pequenas marcas quase invisíveis na asa esquerda, que pareciam meros traços para o observador casual. A rotina de Walter nunca mudava. Ele chegava pontualmente às 14 horas, acenava para o guarda que havia parado de verificar suas credenciais e começava sua inspeção metódica da aeronave. Ele verificava a pressão dos pneus que nunca suportariam outro pouso. Ele testava as superfícies de controle que nunca mais se desviariam para o fogo inimigo. Ele polia instrumentos que nunca mais guiariam um piloto para casa através de um céu cheio de fogo antiaéreo. Os aviadores mais jovens achavam sua dedicação comovente e patética. Aqui estava um velho se apegando a máquinas de uma guerra que terminou antes de seus avós nascerem, tratando uma peça de exibição estática como equipamento de missão crítica. Ele acha que a coisa ainda está viva, brincou um estagiário no almoço. Ele age como se fosse decolar amanhã e lutar contra a Luftwaffe. O que nenhum deles sabia era que a manutenção de Walter seguia protocolos que não eram mais ensinados, técnicas forjadas sob condições de combate, quando uma inspeção perdida poderia significar um piloto morto e uma missão perdida. Suas mãos se moviam com a precisão inconsciente de alguém que havia realizado essas tarefas, enquanto caças inimigos circulavam acima e os medidores de combustível se aproximavam de zero. A jaqueta prateada desbotada que ele usava diariamente tinha insígnias tão desgastadas que eram quase invisíveis, insígnias tão antigas que a maioria dos aviadores modernos não reconheceria seu significado. Para eles, parecia bugiganga de lojas de excedentes militares, o tipo que veteranos idosos usavam para se sentir importantes em shows aéreos. Mas, ocasionalmente, quando a luz batia da maneira certa, alguém com conhecimento de história militar poderia notar que as insígnias não eram réplicas. Eram edições de guerra autênticas, com números de série e designações de unidade que deveriam estar no Smithsonian, não em um velho que passava os dias conversando com uma peça de museu. O segredo de Walter estava bem escondido à vista de todos, protegido pela suposição de que heróis reais não pareciam velhos solitários com mãos sujas de óleo e histórias que ninguém queria ouvir. Em uma tarde de sexta-feira escaldante, a base estava realizando um exercício de treinamento de rotina para um grupo de oficiais recém-comissionados. Os jovens aviadores haviam sido designados para tarefas de manutenção e inspeção de instalações como parte de seu programa de orientação.
Quando chegaram ao Museu de Aviação, Walter já estava lá, como estava todos os dias nos últimos 15 anos. O líder do grupo, o segundo-tenente Marcus Webb, era recém-saído da Academia da Força Aérea, com o tipo de autoconfiança rígida que vinha do conhecimento de livros didáticos e de zero experiência no mundo real. Ele viu Walter curvado sobre o trem de pouso do P-51, limpando cuidadosamente as conexões hidráulicas com a mesma precisão metódica que ele havia exibido por anos. "Com licença, senhor", gritou Webb com irritação mal disfarçada. "Esta é uma área de manutenção restrita. Você precisa se afastar imediatamente deste avião." Walter olhou para cima de seu trabalho, seu rosto envelhecido sem surpresa ou ofensa. Ele havia lidado com inúmeros jovens oficiais ao longo dos anos que o viam como nada mais do que um obstáculo para a conclusão eficiente de suas tarefas atribuídas. "Eu tenho permissão para fazer a manutenção desta ave", disse Walter suavemente, sua voz carregando o tom comedido de alguém que havia aprendido que confrontos com a autoridade raramente terminavam bem para velhos com mãos sujas de óleo. A mandíbula do tenente Webb se apertou. Na frente dele estava exatamente o tipo de contratado civil que tornava a vida militar complicada, algum velho apêndice que provavelmente tinha amigos nos lugares certos e achava que as regras não se aplicavam a ele. "Não me importo com o tipo de acordo que você acha que tem", Webb retrucou, sua voz subindo alto o suficiente para atrair a atenção de todo o grupo de treinamento. "Este é um assunto oficial. Estamos conduzindo uma inspeção de prontidão e não vou permitir que um..." Ele parou, examinando Walter de cima a baixo com desprezo descarado. A maneira que ele sabia era que algum velho estava brincando de mecânico enquanto tentávamos trabalhar. Os outros jovens oficiais se aglomeraram, alguns sorrindo com a assertividade de seu líder. Aqui estava Webb, corrigindo um civil e mostrando a todos como a verdadeira disciplina militar funcionava. Alguns pegaram telefones, sentindo que o confronto poderia render conteúdo divertido para as mídias sociais mais tarde. "Ouça, vovô", Webb continuou, encorajado por sua plateia. "Tenho certeza de que suas intenções são boas, mas esta não é sua oficina de hobby. Esses aviões representam milhões em ativos militares e, francamente, não me sinto à vontade com pessoal não autorizado tocando neles." Walter acenou com a cabeça lentamente, enquanto limpava as mãos em um pano de polimento que tinha visto décadas de situações semelhantes. Ele havia enfrentado caças inimigos sobre o Pacífico, havia sobrevivido a acidentes que deveriam tê-lo matado e havia enterrado mais amigos do que um homem deveria. A humilhação pública por um jovem oficial era dolorosa, mas não era a pior coisa que já havia acontecido com ele. "Eu entendo", disse Walter, enquanto recolhia suas ferramentas com o mesmo cuidado deliberado que ele exercia em tudo o que fazia. "Eu sairei do seu caminho." Mas quando ele foi pegar sua jaqueta pendurada em um carrinho de ferramentas próximo, a manga ficou presa em uma peça de equipamento e virou do avesso. Lá, costurado no forro onde normalmente ficaria escondido, estava uma insígnia que fez o segundo-tenente Raymond Huxley congelar no meio de uma risada. Huxley era filho de um piloto de carreira da Força Aérea que havia sido morto no Afeganistão quando Raymond tinha 12 anos. Ao contrário de seus colegas de classe, ele havia crescido com história militar e conhecia o significado das insígnias de unidade e das condecorações de combate que outros descartavam como nostalgia de um velho. A insígnia estava desbotada, mas inconfundível. Um Mustang prateado com asas estendidas, cercado por 15 pequenas silhuetas de aviões. Abaixo, em texto quase ilegível, estavam as palavras Triple Ace Pacific Theater, 1944-1945. O rosto de Raymond ficou pálido enquanto ele se aproximava, seus olhos examinando a jaqueta de Walter para mais confirmação do que ele estava começando a suspeitar. Lá, preso à gola interna, onde nunca seria visto a menos que alguém procurasse por ele, estava um conjunto de asas de piloto que não eram réplicas de uma loja de excedentes. Eram asas de prata esterlina autênticas, com um número de série correspondente a uma edição de guerra, e elas carregavam as marcas de fabricação microscópicas que distinguiam as condecorações de combate reais das inúmeras réplicas vendidas em lojas de militaria. Jesus Cristo! Raymond sussurrou alto o suficiente para que o escárnio morresse nas gargantas de seus colegas oficiais. Ele olhou para Walter com novos olhos, não vendo um velho excêntrico,
mas alguém cuja jaqueta continha artefatos que pertenciam ao Museu da Força Aérea, alguém que usava condecorações de combate autênticas em segredo, porque havia conquistado o direito de decidir por si mesmo se o mundo deveria reconhecer seu serviço. Senhor, disse Raymond, sua voz cortando o silêncio repentino enquanto ele ficava em posição de sentido e saudava bruscamente. Segundo o tenente Huxley, é uma honra conhecê-lo. A mudança no comportamento do grupo foi imediata e completa. O sorriso confiante de Webb desapareceu quando ele percebeu que algo significativo estava acontecendo, algo para o qual seu treinamento na academia não o havia preparado. Os outros oficiais abaixaram seus telefones, sentindo que estavam testemunhando algo que não deveria ser filmado ou compartilhado. Walter olhou para o jovem tenente que havia reconhecido o que outros haviam ignorado, viu o respeito em seus olhos que não tinha nada a ver com patente ou protocolo e tudo a ver com a compreensão do que essas insígnias escondidas representavam. Descansar, meu filho, disse Walter suavemente. Eu estou apenas fazendo o meu trabalho. Mas Raymond permaneceu em posição de sentido, sua saudação inabalável, até que o resto do grupo lentamente começou a entender que eles estavam na presença de alguém cujo serviço ao seu país lhe deu o direito de fazer a manutenção de qualquer avião que ele escolhesse, pelo tempo que ele escolhesse. Do riso zombeteiro ao silêncio atordoado, este momento prova que a história não vive em livros didáticos, mas nas pessoas que a fizeram. Às vezes, as maiores medalhas são manchas de óleo em mãos envelhecidas, e a glória mais brilhante é o sorriso quieto de alguém que voltou para casa. Comentário. Mustang, se você acredita em heróis silenciosos, cujas cicatrizes contam uma história e cujas rugas ensinam uma lição sobre a aparência do verdadeiro serviço. O reconhecimento do tenente Huxley das insígnias escondidas de Walter desencadeou uma investigação instantânea que reformularia a compreensão de todos sobre o velho silencioso que fazia a manutenção de sua aeronave de museu nos últimos 15 anos. Em poucas horas, a equipe da base estava puxando arquivos que não eram acessados há décadas, descobrindo um histórico de serviço militar que parecia algo saído de um roteiro de Hollywood. Walter Briggs havia sido um piloto de P-51 Mustang no 372º Grupo de Caça durante os anos finais da Segunda Guerra Mundial, voando missões de escolta de longo alcance sobre o Teatro do Pacífico quando a maior parte da atenção da guerra estava em Europa. Seu esquadrão, apelidado de Silent Storm, havia sido encarregado das atribuições mais perigosas: proteger ataques de bombardeio em território profundamente ocupado pelos japoneses, onde a resistência de caças era a mais forte e a margem de erro era medida em frações de segundo. Os registros oficiais pintaram um quadro de coragem extraordinária sob circunstâncias impossíveis. Entre 1944 e 45, o sargento Walter Briggs havia voado 21 missões de combate, cada uma delas uma viagem de ida e volta para o espaço aéreo inimigo, que durava entre 6 e 8 horas. Durante essas missões, ele havia acumulado 15 vitórias aéreas confirmadas contra caças japoneses, ganhando a distinção de Triple Ace, uma honra detida por menos de 70 pilotos americanos em toda a guerra. Mas as estatísticas secas em seu registro de serviço não conseguiam capturar a realidade do que essas missões implicavam. Walter havia voado através de fogo antiaéreo tão denso que os pilotos o descreviam como voar através de chuva de metal. Ele havia enfrentado caça zero em combates aéreos, onde altitude, velocidade e decisões em frações de segundo determinavam quem voltaria para casa e quem se tornaria mais um nome em uma lista de baixas que crescia a cada semana. Sua missão mais lendária havia ocorrido nos meses finais da guerra, quando seu esquadrão estava escoltando bombardeiros B-29 em um ataque crítico a fábricas de aviões japonesas. 30 milhas antes do alvo, eles encontraram uma formação de 42 caças inimigos subindo para interceptar os bombardeiros. No caos que se seguiu, o ala de Walter foi abatido, seu líder de esquadrão foi gravemente ferido e a formação de bombardeiros foi dispersa por mais de 50 milhas de céu inimigo. O que Walter fez a seguir se tornaria o assunto de estudos de aviação militar por décadas. Voando sozinho contra a esmagadora desvantagem, ele conseguiu envolver vários caças inimigos de uma só vez, usando nuvens. A posição do Sol e seu conhecimento íntimo das capacidades do P-51 para transformar uma situação sem esperança em uma obra-prima tática.
Em 23 minutos de combate aéreo, ele abateu 4 caças japoneses e danificou outros 3, criando confusão suficiente para que os bombardeiros dispersos pudessem se reagrupar e completar sua missão. A missão custou-lhe caro. Seu P-51 levou 17 acertos de fogo inimigo que destruíram seu rádio, perfuraram seu tanque de combustível e estilhaçaram o dossel ao seu redor. Voando apenas por instrumentos enquanto o combustível vazava de seu tanque danificado, Walter conseguiu levar sua aeronave moribunda de volta à sua base aérea avançada em Iwo Jima, onde ele pousou com menos de 2 minutos de combustível em seus tanques. Por esta missão, ele foi premiado com a Cruz de Serviço Distinto, a Estrela de Prata e 3 medalhas aéreas. Mas o que era mais importante para Walter, suas ações permitiram que 12 tripulações de bombardeiros retornassem em segurança para casa, levando as tripulações que ainda veriam suas famílias. Quando a guerra finalmente terminou, o pedágio psicológico de um combate tão intenso foi enorme. Walter tinha visto amigos morrerem em chamas, tinha visto aviões desintegrarem-se sob fogo inimigo e tinha carregado o peso de decisões de vida ou morte que homens de 20 anos nunca deveriam ter que tomar. Com o fim da guerra, ele recusou silenciosamente as ofertas de serviço militar contínuo, optando por retornar à vida civil, onde as apostas de suas decisões diárias não seriam medidas em vidas humanas. Após a guerra, Walter usou seus benefícios do GI Bill para estudar engenharia de aviação, eventualmente abrindo uma pequena oficina de manutenção de aeronaves especializada em aves de guerra vintage. Ele se casou com sua namorada do ensino médio, criou 2 filhos e viveu o sonho americano, tranquilo que seu serviço de guerra havia ajudado a preservar. Quando sua esposa morreu 10 anos antes, seus filhos haviam se mudado para estados diferentes, deixando Walter sozinho com suas memórias e seu compromisso inabalável de fazer a manutenção da aeronave que uma vez salvou sua vida e as vidas de inúmeros outros. O Mustang P-51 no museu não era apenas um avião restaurado, era o avião real que Walter havia pilotado durante 7 de suas missões de combate finais. Quando os militares decidiram doá-lo ao museu da base há 15 anos, Walter abordou silenciosamente o comandante da base e se ofereceu para fazer a manutenção dele sem custo para os contribuintes. O que ele não havia mencionado era sua conexão pessoal com a aeronave ou o fato de que as pequenas marcas de traços quase invisíveis na asa esquerda não representavam notas de manutenção aleatórias, mas sim um registro de abates que documentava uma das carreiras de piloto de caça mais bem-sucedidas na história do Teatro do Pacífico. Todos os dias, durante 15 anos, Walter não estava apenas fazendo a manutenção de uma peça de museu, mas sim de um monumento aos amigos que não voltaram para casa, às tripulações cujas vidas dependiam de sua habilidade e ao jovem que ele já foi, quando a liberdade do mundo estava pendurada no equilíbrio do combate aéreo sobre o Oceano Pacífico. A comandante da base, Coronel Patricia Hayes, chegou ao museu dentro de 1 hora depois de saber da verdadeira identidade de Walter. Ela o encontrou exatamente onde ele estava todos os dias nos últimos 15 anos, polindo cuidadosamente a mesma seção da asa, garantindo que a aeronave que uma vez o carregou através do inferno permaneceria em perfeitas condições para que as futuras gerações pudessem se lembrar da aparência do sacrifício. Sr. Briggs, disse a Coronel Hayes suavemente, eu lhe devo um pedido de desculpas. Todos nós. Walter olhou para cima de seu trabalho, suas mãos envelhecidas ainda segurando o pano de polimento que ele estava usando. Nenhuma desculpa é necessária, coronel. Eu me ofereci para este trabalho e gostei de fazê-lo. Senhor, com todo o respeito, a coronel retrucou, o senhor não se ofereceu para tarefas de manutenção. O senhor se ofereceu para ficar de guarda sobre um pedaço de história que o senhor ajudou a escrever. Há uma diferença significativa. À medida que a notícia da identidade de Walter se espalhou pela base, uma mudança profunda ocorreu na maneira como todos viam o velho e a aeronave que ele cuidava. O P-51 não era mais apenas uma peça de exibição estática, era um monumento vivo à coragem americana, mantido pelo piloto que uma vez o voou em batalha contra um inimigo determinado a destruir tudo o que ele amava. As marcas de traços na asa não eram notas de manutenção. Eram um placar que documentava 15 vitórias contra a tirania. 15 momentos em que a habilidade e a coragem triunfaram sobre a esmagadora desvantagem.
15 vezes que um jovem piloto americano arriscou tudo para garantir que a liberdade sobreviveria para as futuras gerações. Dentro de 24 horas após a identidade de Walter ser revelada, a base da Guarda Aérea Nacional da Geórgia se transformou em algo parecido com um local de peregrinação. A notícia havia se espalhado pelas redes militares com a velocidade que só acontece quando algo verdadeiramente extraordinário foi descoberto à vista de todos. A Coronel Hayes imediatamente convocou uma reunião de crise com sua equipe sênior para discutir o que ela chamou, em particular, de a negligência mais significativa na história desta base. A primeira instrução foi garantir que a rotina diária de Walter pudesse continuar ininterrupta, mas agora com todo o reconhecimento e apoio que seu serviço merecia. Uma cerimônia formal foi agendada para a semana seguinte, mantida deliberadamente pequena para respeitar a óbvia preferência de Walter por privacidade. Nenhuma mídia foi convidada, nenhum comunicado de imprensa foi emitido. Isso seria uma família militar reconhecendo um dos seus, não um evento de relações públicas projetado para gerar cobertura positiva para a base. O tenente Webb, o jovem oficial que havia humilhado Walter publicamente, apresentou um pedido formal de desculpas por escrito que foi colocado em seu registro de serviço. Ele também solicitou permissão para se desculpar pessoalmente com Walter, um pedido que a Coronel Hayes concedeu imediatamente. Quando os dois homens se encontraram, o pedido de desculpas de Webb foi genuíno e longo. A resposta de Walter foi reveladoramente curta. Meu filho, você não sabia, agora você sabe. Isso é o que importa. O Museu de Aviação recebeu uma atualização imediata em financiamento e status. Uma nova placa foi colocada ao lado do Mustang P-51, mas em vez das típicas informações do museu, ela simplesmente dizia: mantido diariamente por T. Ashton Walter Briggs, aposentado, AAA Pacific Theater, 1944-1945, 21 missões, 15 vitórias confirmadas, ainda em serviço. Mais significativamente, a base lançou o Programa de Manutenção do Patrimônio Walter Briggs, que convidava mecânicos de aeronaves veteranos a trabalhar com aviadores mais jovens na manutenção da coleção do museu. O programa reconheceu que o conhecimento técnico não era a única coisa que estava sendo transmitida, mas sim a compreensão do que essas máquinas significavam para as pessoas que as voaram em combate. A cerimônia em si foi realizada em uma manhã clara de outubro, e contou com a presença de 3 dúzias de militares, desde novos recrutas a oficiais seniores se preparando para a aposentadoria. Walter vestia seu uniforme de gala original, que lhe servia notavelmente bem, apesar das décadas que haviam se passado desde a última vez que ele o usou oficialmente. A Coronel Hayes leu o registro de serviço de Walter, sua voz carregando claramente sobre a pequena reunião, enquanto ela detalhava as missões que haviam aparecido rotineiramente no resumo estatístico, mas foram reveladas como atos de heroísmo extraordinário quando colocadas em seu devido contexto histórico. O momento mais comovente veio quando os mais novos pilotos da base, homens e mulheres que tinham pouco mais do que a idade que Walter tinha durante seu serviço de combate, formaram uma guarda de honra ao redor do P-151. Eles ficaram em posição de sentido enquanto Walter realizava sua rotina de manutenção diária, transformando a obsessão de um velho em um ritual sagrado de lembrança. Quando a cerimônia terminou, Walter recebeu uma chave do museu, garantindo-lhe acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, pelo tempo que ele escolhesse para continuar seu trabalho de manutenção. O gesto era prático e simbólico. Um reconhecimento de que algumas responsabilidades transcendem o horário de serviço oficial e caem no reino do chamado pessoal. Uma pequena placa de bronze foi colocada ao lado da entrada do museu, com o nome de Walter, e uma inscrição simples, em reconhecimento ao serviço que começou na guerra e continua em paz. Algumas obrigações nunca terminam de verdade. Os jovens aviadores que antes zombavam de Old Walt agora o procuravam para ouvir histórias da história da aviação. Mas, mais importante, para orientação sobre o que significava servir com honra quando ninguém estava olhando. A influência de Walter se estendeu muito além da manutenção de aeronaves. Ele havia se tornado uma lembrança viva de que o heroísmo nem sempre era dramático ou óbvio. Às vezes, era apenas aparecer todos os dias para cuidar do que precisava ser cuidado. Eu não voltei aqui para ser chamado de as novamente,
ele disse quando foi entrevistado mais tarde. Eu voltei para agradecer a um avião que me trouxe para a casa do inferno 15 vezes, quando deveria ter sido impossível. Cada vez que eu polimento suas asas, eu me lembro dos caras que não voltaram. Cada arranhão, cada rebite, cada pedaço de metal contém um nome, um rosto, uma história que merece ser lembrada. Jimmy Martinez, que interceptou o fogo dos canhões dos Zeros por mim sobre Okinawa. Billy Thompson, cujo motor falhou a 8.000 pés, sem lugar para pousar, exceto o oceano. Charlie King, que voou ferido por 40 minutos para trazer sua tripulação de bombardeiros feridos para casa em segurança. Eu nunca fiquei bravo com ninguém por não me reconhecer. Inferno, eu trabalhei duro para não ser reconhecido. Mas hoje, quando aquele jovem oficial me saudou sem perguntar por quê, eu soube que algo importante havia acontecido. Algo que vai mais fundo do que patente ou protocolo ou reconhecimento oficial. Veja, eu passei 78 anos aprendendo que as batalhas mais importantes não são as que ganham as manchetes. São as que são travadas em silêncio, em pequenos momentos em que ninguém está olhando e ninguém jamais saberá o que você escolheu fazer. Toda manhã, quando eu acordo, eu faço a mesma decisão que meus alas fizeram sobre o Pacífico. Aparecer, fazer o trabalho, cuidar das pessoas que não podem cuidar de si mesmas. A única diferença é que agora se trata de memórias em vez de vidas, e o inimigo é o esquecimento em vez do fascismo. Esta velha ave e eu, nós nos entendemos. Ela me carregou através do fogo quando eu tinha 20 anos, e eu a carrego através do tempo desde então. Não é manutenção, é uma conversa. Todos os dias eu conto a ela sobre os caras que não voltaram para casa e ela me lembra por que era importante que eu voltasse. Quando as pessoas me perguntam sobre a guerra, elas querem ouvir sobre combates aéreos e façanhas e momentos de glória. O que eu mais me lembro é o peso da responsabilidade de saber que 12 tripulações de bombardeiros estavam contando com você para manter os caças fora de suas costas. De saber que se você cometesse um erro, homens bons morreriam e suas famílias receberiam um telegrama que destruiria seu mundo. Essa responsabilidade não termina quando o tiroteio para, ela se transforma. Agora, eu sou responsável por garantir que as máquinas que nos salvaram não se sentem esquecidas em museus. Eu sou responsável por garantir que os jovens aviadores entendam que os aviões que eles voam não são apenas ferramentas, mas sim um voto de confiança. Eu não preciso de uma cerimônia ou uma placa ou reconhecimento oficial. O que eu preciso é que alguém se lembre de que a liberdade não é gratuita e o preço é pago em pequenos incrementos por pessoas que nunca esperaram ser heróis. Quando minha hora chegar e eles encontrarem outra pessoa para cuidar desta velha, eu espero que eles entendam o que eu tentei ensinar a ela. Que algumas obrigações nunca terminam, elas são apenas passadas para a próxima pessoa que está disposta a carregá-las. As asas na minha jaqueta podem estar desbotadas, mas a promessa que elas representam nunca desbota. Nós continuamos voando, mesmo quando nossos pés nunca saem do chão. Inscreva-se no CloudShip se você acredita que nem todas as lendas usam listras. Algumas apenas carregam cicatrizes em silêncio e algumas obrigações nunca terminam de verdade.